E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 36 do Brasileirão. É isso aí, então segue com a gente, já deixa o like para dar aquela moral. Prepara o palpite de vocês, né, que quer ver vocês cravando nesse Brasileirão que tá cada vez mais louco. O que mais, Felipe? Se não for inscrito, aproveita e se inscreve aí e segue a gente lá no Insta também. É isso aí, editor, solta a vinheta. Antes de começar, galera, é sempre bom lembrar que esse vídeo não tem tudo da dica de aposta, não é um placar para vocês pegarem, copiar e colar e gastar o dinheiro de vocês. É apenas a resenha, lógico, a análise que eu e o Felipe acham que vai acontecer juntamente com vocês, tá? Fiquem à vontade aí. Show de bola. Sobre a rodada passada, Alisson, vamos lá. Atlético e Vasco empataram em 1x0, empataram em 0x0, eu acertei que seria empate. Boa. O Fluminense venceu o Coritiba por 2x1, eu cravei. Boa. O Botafogo e Santos empataram em 1x1, eu acertei que seria empate. O Atlético Mineiro venceu o Grêmio por 3x0, nós dois acertamos que o Galo iria vencer. São Paulo e Cuiabá empataram em 0x0, eu cravei. Flamengo venceu o América Mineiro por 3x0, nós dois acertamos. E o Goiás perdeu pro Cruzeiro de 1x0, eu cravei. Que isso, aquela cravada nos acréscimos. As cravadas vieram no finalzinho. 96 minutos, muito bom. Mais uma vez imitando. Show de bola, show de bola. E como não teve comentário da galera, ninguém recomendando um comentário lá do YouTube, ninguém mandando pro Instagram, então a gente entende que ninguém cravou. Só você mesmo, Felipe. Ou se alguém cravou, esqueceu de mandar, né? Que é uma pena, mas fica pra próxima aí. Vamos lá então, cara, sem perder tempo, rodada 36, Vasco e Corinthians. Então rapidinho então, vou de Vasco 1x0, Felipe. Vasco ganha 6 jogos invicto. Dos últimos 10 jogos em casa só teve 2 derrotas. Pega o Corinthians que vem desnorteado com a última goleada sofrida aí pelo Bahia. Porém, o Vasco não vence o Corinthians há 20 jogos seguidos. Nos últimos 9 jogos, apenas no último jogo não marcou gol. Então, ou seja, o Vasco vem marcando um gol também. O Corinthians segue pressionado, ainda mais depois da goleada que eu falei. Nos últimos 5 jogos só venceu 2 vezes. O ataque segue bem fraco, apesar de marcar os últimos 10 jogos, em apenas um jogo marcou mais de um gol. Geralmente marca só um gol por partida. Lembrando que tem apenas 4 vitórias fora de casa. Por isso, pelo fator casa, eu vou de Vasco 1x0. Cara, eu vou de 1x1 nesse jogo, bem mais confiante mesmo na vitória do Vasco, por tudo que você já trouxe aí. Mas me apeguei um pouquinho nesse histórico gigante, né, de o Vasco não conseguir vencer o Corinthians. E de repente, apesar de viver um momento melhor, até quando joga em casa, diferente do Corinthians que tá mal fora de casa, tá mal em tudo, eu acho que vai ficar mais equilibrado por esse histórico aí, vou de 1x1. Show. Santos e Fluminense. Santos 2x1 na minha opinião. O Santos, depois da goleada sofrida de 7x1 por Inter, se empolgou, não perde mais, né? Tá 7 jogos sem perder. Vai lembrar que só tem 4 derrotas jogando em casa no campeonato. E a defesa vai bem demais. Os últimos 5 jogos só levou 2 gols no total. Pega o Fluminense, que já encerrou a temporada, mas pode dar trabalho, né? Tá 5 jogos sem perder. Lembrando que seus jogos vêm bem movimentados. Os últimos 7 jogos em 6 vezes marcou mais de 2 gols. E vai lembrar que não perde pro Santos há 3 jogos seguidos. Mas o jogo fora de casa do Fluminense esse ano nunca foi bom, então por isso vou de Santos também, time caseiro, 2x1. Show de bola. Eu vou de Santos 1x0, cara. Exatamente por isso, o Santos vive um bom momento, né? Já tá bem mais distante ali da zona de perigo. E o Fluminense, depois da Libertadores, é mais para cumprir tabela. Apesar disso, ainda vem fazendo bons jogos, né? De repente até se preparando aí para Mundial. Mas não tem cara de que vai dar tanto trabalho assim pro Santos, jogando fora de casa. Santos 1x0. Show. Flamengo e Atlético Mineiro. Felipe, vou de 2x2 nesse jogo, um jogão. Na minha opinião, acho que vai ser um jogo movimentado, né? As duas equipes vêm num momento muito bom. O Flamengo está 5 jogos sem perder, 3 jogos sem perder pro Galo nos últimos jogos. E vai lembrar que só tem 3 derrotas em casa, onde sempre jogou muito forte, né? Já o Galo está 7 jogos sem perder, melhor time do retorno. Nos últimos 10 jogos só teve 2 derrotas e tem tido também jogos bastante movimentados. Então, por isso, acho que vai ser um jogão aberto aí, 2x2, tomara, né? Show de bola. Cara, eu vou de Galo 2x1 sobre o Flamengo, né? O Galo vive uma fase maravilhosa, parecia que o time não ia andar esse ano, mas né, realmente engrenou bonito. E agora já pode até dizer que disputa título, né? Porque Sim. Tá tudo tão em aberto ali, um tropeço do Palmeiras, de repente do Flamengo, do Botafogo, tudo pode acontecer nesse campeonato. E eu acho que o Galo vem muito empolgado. E pega o Flamengo que também vive um bom momento, mas o que eu fui ali na vitória do Galo é porque o Flamengo nessa temporada, mesmo depois da fase Tite, quando parece que vai, aí dá uma tropeçada. De repente vai ser agora, então eu vou de Galo 2x1. Show. Cuiabá e Inter. Vamos lá, mano, eu vou de 1x1 nesse jogo. O Cuiabá já tá garantido no Brasileiro praticamente, né? Mas não vem dando moleza, né? Tá 4 jogos sem perder. O único fato curioso é que tem mais derrotas do que vitórias jogando em casa. Então esse ano, essa temporada em casa pro Cuiabá não foi muito boa. O Inter deu caída nos últimos jogos, só tem 2 vitórias nos últimos 5 jogos.
Jogando fora de casa tem apenas 4 vitórias, ou seja, é um péssimo visitante. E praticamente também tem que se livrar dessa zona de rebaixamento, cada vez encostando mais, tem um riscozinho ali ainda, mais gol de empate pela dificuldade da partida também. Show de bola. Cara, eu vou de Cuiabá 1-0. Acho que é uma das primeiras vezes aí de muito tempo que eu acredito na vitória do Cuiabá em casa, né? Porque o Cuiabá é aquele time imprevisível. Mas vou justamente por pegar um time que, apesar sim de ter o risco, igual você disse, né? Precisa dessa vitória para ficar mais tranquilo, mas não vem mandando muito bem, ainda mais quando joga fora de casa. Então acho que mesmo o Cuiabá vacilando em casa, normalmente surpreendendo fora, vai vencer esse jogo aí por 1-0. Bahia e São Paulo. Mano, aqui não tem jeito. Eu vou de Bahia 1-0. Acreditar na vitória do São Paulo fora de casa é quase impossível. Bahia não vinha na boa fase, mas com a goleada que meteu no Corinthians aí, pode vir animado, né, embalado e tudo mais. Vem levando gol a 5 jogos seguidos, vai lembrar. E lembrando que só tem 5 derrotas jogando em casa. Já o São Paulo, como eu falei, continua sem vencer fora de casa, tá 3 jogos sem fazer gol. Seus últimos 5 jogos só tiveram 3 gols no total, ou seja, tá sem fazer gol, mas tá sem levar gol também, né? Eu acho que o fator fora de casa pesa demais, por isso vou de Bahia, ainda mais que o São Paulo já não tem mais nada no campeonato aí. Então por isso Bahia 1-0. Eu só vou juntinho contigo, cara. Bahia 1-0, exatamente os mesmos motivos, né? O Bahia joga em casa, vem mais animado porque conseguiu uma grande vitória na última partida, precisa seguir ali forte para tentar escapar do rebaixamento. E pega o São Paulo que fora de casa não tem vitória, que não tem mais nenhuma proposta no campeonato, só cumprir tabela, enfim, Bahia 1-0. Show. Curitiba e Botafogo. Eita, vou de Botafogo 2-1. De novo acreditar na vitória do Botafogo, porque eu imagino que uma hora vai chegar essa vitória, né? Voltar a vencer, quer dizer. É o jogo mais emblemático na rodada, como eu disse. O Curitiba já está rebaixado, apesar disso, os últimos 3 jogos venceu 2 vezes, tem que ficar ligado. Porém, em casa só tem 4 vitórias no total no campeonato, né? Muito pouco. Pega o Botafogo, que não sabe mais o que é vencer, já são 8 jogos sem vencer. Vai lembrar que a defesa, que era muito boa, vem levando um gol a 9 jogos seguidos. E nos últimos 6 jogos, venci com ambas as equipes marcaram. Dito isso, não questão de estar no fogão, mas com ambas as equipes marcando aí 2-1. Vou de novo contigo, cara. 2-1 pro Botafogo. Tá difícil realmente acreditar na vitória do Botafogo, mas num jogo como esse, pegando um time rebaixado, fica difícil não confiar, né? Aí depende do time aí, né? Fazer a parte deles para vencer, não fazer gol e tomar, né? Porque é o que vem acontecendo em praticamente todos os jogos aí. Pega o Coritiba que não quer sair sem honra, tá se dedicando aos jogos, vem conseguindo bons resultados. Mas o Botafogo precisa muito dessa vitória, né? Para ainda, quem sabe, voltar a concorrer ali pelo título. Sim. Palmeiras e América Mineiro. Eu vou de Palmeiras 2-0, mano. O Palmeiras tá doido para levar esse título em casa, só tem 3 derrotas nesse ano, no campeonato. Sendo um dos melhores mandantes do campeonato, ainda tá 3 vitórias seguidas contra o América, que já está rebaixado, né? A América já tá 3 derrotas seguidas e há 14 incríveis jogos sem vencer, levando gol em todos esses últimos jogos. Não é muito mais o que falar, né? Acho que o Palmeiras é favorito demais. Dá até medo de ter uma zebra nesse jogo aí, mas vamos de Palmeiras 2-0. Eu vou de Palmeiras 3-1, cara. Zebra pode acontecer, mas assim, essa seria a mega zebra do ano, né? Pois Porque é literalmente o primeiro contra o último, né? Então eu vou de Palmeiras 3-1, cara. Sem ter muito o que falar, realmente a diferença total dos times, né? São os opostos aí. E o Palmeiras tem tudo pra vencer esse jogo com tranquilidade. Grêmio e Goiás. Felipe, eu vou de Grêmio 2-0 jogando em casa. Basicamente o mesmo pensamento que você pensou aí do Palmeiras com o América Mineiro. O Grêmio deu uma embalada, depois desembalou, é incrível, anima, depois desanima. Tava 5 vitórias seguidas e agora já tá 2 derrotas seguidas. Vai lembrar que só tem 3 derrotas jogando em casa, mas é sempre muito forte, os melhores mandantes aí do campeonato. E só tem 2 empates no campeonato, incrível como quase não empatou nessa temporada. Jogando em casa é sempre muito forte, como eu falei, por isso eu vou de Grêmio, que pega o Goiás, né, que foi rebaixado praticamente ontem, vem jogando os seus jogos muito mal, enquanto o Cruzeiro aí não conseguiu fazer um bom futebol em casa, fora de casa pior ainda, então por isso vou de Grêmio 2-0. Eu vou de Grêmio 2-1, cara, exatamente por isso, fator casa, a diferença também dos times, né, um tá brigando lá em cima, o outro não tá conseguindo aí os bons resultados lá no Z4, e só que aí você tem um golzinho aí pro Goiás, que eu acho que mesmo jogando fora de casa, pode deixar o seu golzinho ali, normalmente as partidas do Grêmio acabam tendo, né, gols pros dois lados, então vou de Grêmio 2-1. Show. Cruzeiro e Atlético Paranaense. Mano, na minha opinião, vai ser 1-1 esse jogo, apesar do Cruzeiro estar muito embalado aí, praticamente uma vitória de se livrar de vez dessa zona de rebaixamento. O time está 3 jogos sem perder, incrível como se recuperou nesse final, mesmo sem torcida, né? Tem um fator casa, né, Felipe, que sabe que o Cruzeiro nessa temporada foi bem melhor fora de casa do que jogando em casa, mas acho que é um pouco favorito aí, mas pega o Atlético, é um time chato, o Atlético está 3 jogos sem vencer, porém tá 6 jogos, quer dizer, tá 3 jogos sem perder, porém tá 6 jogos sem vencer. Nos últimos 10 jogos empatou 6 vezes.
Até agora só teve 4 vitórias apenas fora de casa. É o time dos times que mais empata aí, vem empatando bastante nos últimos tempos, nos últimos jogos. Desculpa, nos últimos jogos. Então por isso, gol de empate aí para ver se o Atlético joga uma água no chope. Isso fala? Não sei. Água no chope, sabe como é que fala? Vamos lá, cara. Eu vou junto contigo também. 1-1, né? O Atlético vem empatando bastante. O Cruzeiro vem aí sobrevivendo na reta final. E esse empate em casa pode não ser grande coisa para quem quer escapar do rebaixamento, mas considerando, né, um grande adversário, enfim, e a situação, é melhor um pontinho do que nada, né? Sim. Poderia até confiar um pouco nessa vitória do Cruzeiro pela última aí, que dá aquela animada para tentar ganhar mais uma, embalar, mas quanto ao Atlético eu vou ficar no 1-1 mesmo. Show. E para fechar, isso, Bragantino e Fortaleza. 2-1 Bragantino, na minha opinião. Felipe Bragantino deu uma caída de produção, já são 4 jogos sem vitória, levando um gol em todos esses jogos. Jogando em casa só teve uma derrota nos últimos 5 jogos, é sempre muito forte. E no Brasileirão só teve 2 derrotas jogando em casa, um dos melhores mandantes também. Fortaleza teve 10 jogos sem vencer, depois do vice da Sula o futebol desandou, levou o gol nos últimos 11 jogos. E nos últimos 5 jogos, em 4 vezes ambas as equipes marcaram. Então eu acredito no fator casa Bragantino, mas acredito que o Fortaleza vai manter um golzinho ali, vai ter um jogo bem movimentado, então por isso 2-1. Show de bola, cara. Eu vou de Bragantino 2-0. Pensei muito nesse 2-1 também, né? Tô pensando até agora, mas vou manter aqui o meu 2-0. O Bragantino, apesar de ter caído bastante, ainda é muito forte, é um excelente mandante. Pega o Fortaleza que simplesmente desandou, né? Já vinha mal no Brasileiro antes da final da Sula, porque estava se dedicando à Sula, mas depois que saiu da Sula, aí o negócio piorou, não consegue mais vencer, já voltou até a ter risco, né? Pois é. Rebaixamento, enfim. Tá de alerta. Tá complicado. Então eu vou de Bragantino 2-0. E é isso, então fechou, galera. Espero que vocês cravem bastante. Se cravar, galera, não esqueça de deixar o comentário aí, atualizar, mandar no Instagram, avisar de alguma forma o canal aí que a gente vai falar o nome de vocês, tá? É isso aí, valeu. Valeu.